Bom, boa noite, pessoal. Bom, a live de hoje vai ser basicamente para gente, para gente vai salvar os usuários em disco e vai ler os usuários do disco. Então, vou abrir o meu GitHub aqui porque hoje eu queria que vocês comentassem uma coisa aqui, né? Esse é o meu perfil do GitHub e esse aqui é o link do repositório, que inclusive eu vou deixar nos comentários fixados aqui da live agora mesmo, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso agora. Deixar aqui nos comentários do chat, beleza? Deixei o link do repositório do projeto aí nos comentários. E é o seguinte, eu queria ver com vocês, quem estiver vendo aí, comentar no vídeo o que vocês desejam, porque daqui para frente, agora a gente vai fazer operações muito mais complexas. A gente vai escrever um código bem complexo, que é lidar com árvore, escrever árvore em disco, escrever a lista de amigos e, e isso é bem complexo, demanda muito tempo, muito raciocínio. Não sei se é algo de se fazer em live, né? Eu não sei se vocês estão dispostos a gastar esse tempo e esse raciocínio para entender, beleza? Então eu vou abrir aqui o draw.io, porque antes de tudo eu preciso passar uns conceitos simples com vocês aqui. Na live anterior a gente gravou aqui os usuários não, a árvore em disco. Se eu vier aqui em write disk, não, a gente fez o código que faz a leitura dela em disco. E aqui eu gravei a árvore, nó a nó. Eu gravei nó a nó da árvore em disco. E isso é muito ineficiente e pode gerar vários erros, né? Então a gente vai mudar isso daqui para uma forma mais simples. Em vez de eu. Deixa eu ver aqui. Tá. Para poder apresentar isso, eu vou desenhar aqui, né? Porra. Então, beleza. Digamos que esse aqui é um nó da árvore. Tá? É o nó raiz da árvore. Para mim gravar o usuário, lembre-se que o usuário ele vai ser gravado em. Deixa eu ver aqui. Só para espalhar isso aqui assim, para representar os nodes, né? Então, vou representar os nodes assim. E vejam, o que eu quero representar aqui é o seguinte. Se eu tiver um usuário que tem uma chave pública muito extensa, o que vai acontecer é isso aqui. Isso aqui é a raiz da árvore, tá? Ela passa para esse próximo nó e essa árvore try ela tem a característica de que como é que chama? O valor é o próprio caminho, é o próprio endereço. Então a chave pública, a gente vai pegar os bytes da chave pública, e aí a gente, né, em outra live anterior, a gente fez um método para comprimir esse método para não utilizar os 32 bytes, porque ficaria 32 nó, assim, ó, ligando 32 nó até chegar no node que tem o valor, né, do usuário e etc. E aí, é o seguinte, cada nó desse daqui, cada nó, ele pode ter uma ligação assim, porque aqui eu posso ter o primeiro byte da chave pública do usuário. Aqui, o segundo byte vem para cá e eu posso ter outra chave pública que tem o mesmo primeiro byte e tem um segundo byte diferente. E aí esse node, ele para suportar esse monte de interseção que ele pode ter, ele pode ter até, como a gente definiu, até 160 vértices, né? E aí para isso a gente aloca na memória, e eu vou mostrar isso aqui para vocês, indo aqui no try node, onde a gente definiu ele, tá? Esse aqui é um nó, é a estrutura de dados para cada nozinho desse daqui, ó.
tá? Deixa eu só fazer outras interseções aqui, aleatoriamente. Eu vou só escrever root aqui para a gente saber que é a raiz, porque tá complicado. Tá aí, root. Beleza. Essa aqui é a estrutura de dados para cada nó daquele ali. Ou seja, eu vou alocar memória para 16 vezes isso daqui até chegar lá na ponta e ter o dado do usuário. E aí, vamos só calcular rapidinho aqui para a gente ver. Esse children node é a quantidade de filhos que um nó pode ter, que no caso vai ser 160. E aí, isso significa que eu vou alocar na memória um array para 800 não, para 160 endereços aqui, ó. Isso aqui ele vai alocar na memória. Um endereço de memória hoje, a gente pode até pesquisar aqui, endereço de memória ocupa quantos bytes? Eu vou colocar em bytes, porque no final das contas o nosso cálculo vai ser feito em bytes. E aqui eu vou dar só uma aumentada aqui. Na maioria dos computadores modernos, usa endereço de memória em bytes, ou seja, cada endereço de memória aponta para um único byte, que é composto por 8 bits. Não, tá errado. Tá, beleza. Então, aqui ele diz que é 8 bytes, mas isso provavelmente está errado. Porque 8 bytes não, 1 byte, ele é um número que pode ir de 0 a 255. E eu não posso ter para um processo poder alocar só 255 endereços de memória. Isso tá errado, entendeu? Então, muito provavelmente, como os nossos computadores são de 32 bits, provavelmente os endereços eles têm 32 bits. O que são 32 dividido por 8 dá 4. O que são 4 bytes. Tá? Então, vamos pegar por alto, considerando sistema operacional de 32 bits, de 32. Ele vai alocar memória aqui para 160 vezes 32 bits, que dá 4 bytes. Então vai ser 4 vezes 160, só para alocar esse array de endereços aqui. Aí ele vai alocar o usuário, que é mais 100 bytes, 165, vamos considerar 200 bytes. Tá? E por último, isso aqui é um valor booleano. Deixa eu até aumentar essa fonte aqui. Esse aqui é um valor booleano. Eu não sei se por baixo dos panos essa biblioteca que a gente importou, stdbool, lida com 1 bit só, provavelmente sim. Então, só isso aqui já ocupa um nó, ocupa uma memória. Vamos ver aqui. Eu vou calcular aqui mesmo no nosso console. Tá? Então, o dado do usuário vai ser 210 bytes. E aí eu estou calculando em bytes. Tá? E aí, mais 160 vezes 4, que é os 4 bytes de um endereço. Então, mais 160 vezes 4 já está dando 850 bytes, tá? Vai ocupar mais de 1 KB, essa porra será? Mas, cadê? Um bitzinho só. Então, vamos deixar do jeito que está aí. Então, um node só um nodezinho aqui do primeiro byte do usuário, digamos que o primeiro byte é justamente FF, do 255. O segundo byte é 89. Então, a gente vai seguir 16 bytes assim até no último node, que é o último byte da chave pública comprimida, a gente tem o valor do usuário em si. A gente está salvando 850 bytes para cada node desse daqui. Então, para cada usuário que eu salvar nessa árvore, lógico, esse cálculo não vai ser exato dessa forma, mas
considerando aqui por alto, tá? Então, vai gastar 850 bytes vezes 16 para cada usuário que eu vou inserir. Olha a ineficiência disso. 13 kbytes. Vai gastar 13 fucking kbytes para cada usuário que eu insiro na árvore. Lógico, digamos, no Nostr tem 900 milhões de usuários, quase 1 milhão. Então eu vou pegar aqui Nostr users. Já vai até cuspir aqui pra gente. Cadê? Aqui, 999. Vou colocar 1 milhão de usuários. Então isso daqui, ó. Esse não é um cálculo correto, mas eu vou só para demonstrar. Isso daqui vai ocupar, está ocupando 13 KB um usuário, vezes 1 milhão, milhão. Ó. Aqui ele vai ocupar, deixa eu ver aqui, converter isso para, cadê? Bytes to megabytes. Aqui, colar ele aqui. Ele vai dar. Beleza. Eu vou pegar agora e converter megabytes para giga. Então, é só selecionar aqui. Cadê? Megabytes, megabytes. Megabyte. Megabyte para gigabytes. E aí eu vou colar os nossos megabytes aqui. Vai dar 13 fucking gigas que essa árvore vai consumir inserindo todos os usuários do Nostr. Mas aí, como eu falei, esse cálculo não é correto, tá? Então eu tenho que pegar esse número aqui e verifico. Esse cálculo foi um cálculo feito considerando que a partir de root, todos os nós de uma chave, de todas as chaves dos usuários não tem nenhuma interseção. Porque se a gente tem dois usuários aqui, e aqui ó, é o outro byte do caminho de outra chave de outro usuário. Então, esse primeiro, para esse cálculo, a gente considerou que não vai ter nenhum usuário vai reutilizar esse byte aqui, por exemplo. Então, ele vai pegar aqui até 80 e pouco e seguir até encontrar um usuário. O outro vai vir para cá e encontrar outro. E todos eles vão partir do nó raiz em nós independentes até o nó que tem o seu valor, que é o nó da ponta, o nó folha, no caso. E esse é um cálculo errado. Então vamos considerar que em 1 milhão de usuários, pelo menos uns 300 mil ou 500 mil desses usuários tenha endereços que eles vão reutilizar aqui, ó, reutilizar nós, tá? Então, para isso a gente vai dividir esse valor aqui que deu no cálculo total, dividir por 500 mil, tá? Metade dos usuários do norte, e é um número razoável. Então, dividindo isso por 500 mil, tá? Agora, em bytes, essa árvore vai consumir 27 KB de memória. Coloquei 1 milhão corretinho. Então, se eu converter aqui de bytes para megabytes, colocar aqui, ele vai consumir, cadê? Kbyte, kilobyte. Ele vai consumir 27 KB de memória com esses usuários na árvore. Só que talvez, e isso aqui é totalmente probabilístico, então pensa na variação do uso de memória, tá? Digamos que em vez de 500 mil seja só 200 mil. 200 mil nós que a gente pode reutilizar, tá? Então aqui ele já subiu para 68 KB. Mas enfim, se percebe que o consumo ele pode variar muito. Se eu tiver vários usuários que não têm intersecção, que não estão reutilizando nós dos outros usuários, essa árvore vai rapidamente consumir uma memória absurda, como a gente viu aqui, e do nada deu 13,6 gigas. E a gente vai carregar essa árvore na RAM.
E aí, o primeiro ponto é isso aqui, carregar isso aqui na memória para cada caminho de cada usuário, com o usuário e tudo, é totalmente ineficiente. Então, o que a gente vai fazer é carregar os usuários. E aí a gente vai fazer, vou fazer outro desenhozinho aqui pra gente, mais embaixo aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, o que que eu vou fazer? Eu vou criar um arquivo e, deixa eu aumentar isso daqui, eu vou criar um arquivo, deixa eu ver aqui. Esse aqui é o arquivo, considere que isso aqui é o arquivo, tá? Então, no arquivo eu vou fazer o seguinte, eu vou concatenar bytes. Deixa eu ver se eu consigo tirar esse arredondamento aqui. Gradiente, preencher, linha. Beleza. Então, esse aqui é o nosso arquivo. Os primeiros 16 bytes do arquivo, a gente vai gravar a quantidade de usuários. Então, aqui vem users count. Então, a quantidade de usuários vai ser os primeiros 5 bytes. 5 não, os primeiros 2 bytes do arquivo, que vai ser um número de 16 bits. Ou talvez um número gigantesco. Aí não vai fazer tanta diferença, vai ser só 2 bytes a mais. Então, primeiro a gente vai ter user count no arquivo, tá? A quantidade de usuários, porque aí eu pego a quantidade de usuários, aí eu rodo um loop para aquela quantidade de usuários, lendo os próximos bytes do arquivo. Então aqui o segundo aqui, bytes, acho que é até bom eu determinar a quantidade de bytes aqui. User count. 4 bytes. Vamos considerar um número de 64 bits, que é um número gigantesco. Tá? Então, no arquivo, é isso aqui que a gente vai ter, os primeiros bytes. O restante aqui vai ser a user data, que vai ser a quantidade de bytes de um usuário tem lá. E na nossa estrutura aqui que a gente vai ver, de usuários, por enquanto só tem mais ou menos 215 bytes. Então vamos colocar aqui 215 bytes. E aí, isso daqui vai seguir agora na memória assim até o final. O que vai fazer a diferença para a gente, aí ó, no nosso arquivo vai ficar mais ou menos assim. Vai ficar todo preenchido com dados de usuários. Deixa eu passar isso aqui só para ele, para caber um do lado do outro ali. Então, beleza. Acho que só assim já dá para entender, mas a ideia é mais ou menos essa. Então, você vai ter aqui lado a lado até o final do arquivo. Porra, como é que eu diminuo isso? Tá, aqui. E aí o arquivo vai seguir assim, tá? É basicamente isso que vai ser o nosso arquivo. Isso aqui é ordens de grandeza mais eficiente do que eu salvar todos os nós da árvore aqui. Salvar aqui, ó, 16 desses daqui para cada usuário, tá? Na memória. Isso vai gastar. Isso sim, quando a gente for gravar, se a gente for utilizar isso daqui, gravar os 1 milhão de usuários do nosso, e a gente for utilizar isso, a gente vai ter que salvar isso em um arquivo que vai ser um arquivo como é que chama? Vai ser um arquivo de 3,6 gigas. Isso é totalmente absurdo. Totalmente absurdo. Tá? Para gravar o nosso usuário. A lista de usuários. Considerando que seja 215 bytes, aí o nosso cálculo, vou refazer o nosso cálculo para a gente ver o tanto de memória que a gente vai economizar. Então vai ser 215 vezes 1 milhão. 1 milhão de usuários. Então, 1.000 milhão. É isso mesmo.
Então, vai ser isso daqui. Eu vou converter isso aqui para megabytes. Então, aqui, converter primeiro para kilobyte. Byte, megabyte. A gente vai ter um arquivo com todos os usuários do Nostr que só vai consumir 215 megabytes. É totalmente diferente da gente ter um arquivo de gigabytes com 1 milhão de usuários, onde a gente vai ter salvo somente nome, chave pública e perfil, tá? Então, a gente reduziu muito o custo, né? E aí, essa ineficiência aqui, a gente vai resolver ela da seguinte maneira, tá? Cadê? Isso aqui é, isso aqui é a nossa árvore em si, tá? E aí eu vou fazer alguns ajustes nela, só porque tem um erro aqui, beleza? A primeira coisa, eu tenho que verificar, antes de eu fazer esse root aqui, porque senão vai dar problema. Então, antes, deixa eu pensar se é isso mesmo. Bom, é isso mesmo. Então, antes de eu fazer free na memória, eu tenho que verificar se ele tem filho ou não. Porque se ele tiver filho, a gente vai corromper essa memória. A gente vai largar um node sem fazer, que a gente não vai mais poder fazer free porque a gente não tem mais o endereço. Beleza? Então a gente vai fazer hasChildren, que é no método que a gente implementou ali em cima, tá? E eu vou passar a nossa root, que é o node que a gente está aqui no momento. Se ele não tem filho, aí sim eu vou excluir esse node aqui nesse delete. Tem alguns pontos aqui que a gente vai melhorar, tá? Beleza. E o usuário aqui, eu vou passar em um monte de node aqui que não vai ter filho, mas que não vai ter usuário também. E ele vai tentar dar free em uma coisa que não tem, em uma memória que não está alocada. Vai dar um erro para a gente. Vai dar um erro de segmentation fault. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou verificar se root. E aí eu tenho aqui, ó, isend of key. Se for o final de uma chave, aí sim eu tenho o dado do usuário lá e eu vou limpar ele da memória. Bom, por esse método aqui é basicamente isso. A gente vai utilizar ele para fazer alguns testes e por isso eu fui mexer nele agora. Esse delete try a gente implementou, mas dificilmente a gente vai precisar dele. Talvez a gente não precise. Mas aí só para dar uma otimizada nele aqui, eu não preciso verificar se é igual a nulo. Eu posso só fazer isso daqui. Deixa eu ver se está correto. Bom, não vamos mexer com isso agora. Vamos focar em salvar os usuários no disco e ler os usuários do disco, retornando uma tree, né? Insert node, beleza. Isso aqui eu vou fechar agora, tá? E a gente vai implementar primeiro talvez seja melhor a gente implementar primeiro a leitura mesmo. Então vamos para a leitura mesmo primeiro. Aqui, porque a gente já tem isso. Então, deixa eu ver. Aqui eu crio a raiz, aqui eu retorno ela. Tenho data, vou colocar isso dentro de uma pasta data, que vai salvar users. Porque a gente vai ter dois arquivos. Como a gente está lendo, não é write, é read. Porque a gente vai ter dois arquivos, que vai ser em barra data, ponto barra, né? E a gente vai ter dois arquivos de uma pasta barra data que ele vai criar aqui ou aqui dentro de build, se eu não me engano, não lembro de cabeça. Mas ele vai criar essa pasta barra data e o users. E a gente vai ter outro arquivo para salvar flowers. Flowers não, friends, né? Vai ser os amigos desse usuário aqui, de cada usuário, né? E aí a gente vai carregar isso na memória. Lembrando que deixa eu só demonstrar como vai ficar aqui. Eu vou baixar isso aqui para cá. Tá?
deletar essa interseção aqui. Eu estou muito acostumado a usar. Beleza. Beleza. Ó, digamos que essa árvore está preenchida, tá? E aqui eu tenho a raiz e tenho todos os usuários dela. Cada ponta dessa aqui é um usuário, tá? A forma que a gente vai salvar os seguidores, né, os seguidores, é basicamente assim. Os seguidores não, quem esse usuário segue, né, no caso. É da seguinte maneira. A gente vai ter o usuário aqui, a lista de quem ele segue vai ser uma lista ligada dos endereços para os outros usuários aqui já, tá? Então eu vou ter, por exemplo, eu vou colocar um número aqui para representar esse usuário. Então aqui vai estar o byte 99, aqui vai estar o byte 98. Eu vou dar nome que é melhor, né? Felipe. Felipe, e eu vou só marcar esse texto para dar uma aumentada na fonte dele aqui. Então eu vou ter o Felipe, eu vou ter aqui o Lucas. E aqui eu vou ter o Pedro. Beleza. Eu tenho esses três usuários salvo nessa árvore aqui. Só para ter um nível de. Tá ótimo desse jeito. Tem esses três usuários. Pedro, ele vai seguir Lucas e Felipe. Ele segue Lucas e Felipe. Então, Pedro vai ter uma lista ligada de usuários. Aí a gente entupir a tela de coisa. O que eu posso usar como uma lista ligada aqui? Vou colocar isso aqui. Ele vai ter uma lista ligada que vai ser o endereço direto para esses valores que vão estar aqui, tá? Então ele vai ter a lista ligada dele aqui que vai ter o Felipe, ele vai ter o acesso direto ao Felipe lá. Não é interseção, não vai ter que navegar para lugar nenhum, ele vai ter uma lista ligada de endereços de usuários que já vai ser o endereço deles na árvore. Então vai ser Felipe e Lucas. Deleta esse terceiro item aqui. O Lucas vai seguir somente o Felipe. Então, e o Felipe segue o Lucas. Como é que eu aumento isso daqui? Eu adiciono uma linha aqui. Não precisa, enfim, ele só vai seguir o Lucas. Então vai ter um acesso direto, bem rápido mesmo, tá? Então essa árvore ela vai ser muito rápido navegar nela. Vai consumir uma memória bizarra, mas vai ser muito rápido. Inclusive depois a gente vai ter que resolver um probleminha dessa árvore, que é isso daqui. Eu vou aproveitar hoje para ser mais um vídeo de conceitos. Eu vou explicar isso aqui. Cadê? Aqui em Types, eu tenho o try node. Aqui ele aloca um array para endereços, tá? Endereços de try node, do tipo try node. E aí, cara, o que acontece? É aquela coisa que eu falei, né? Que cada endereço, se ele tiver 4 bytes para computador de 64 bits, máquinas de 64 bits, se os endereços da memória RAM for de 64 bits, vai ser 4 bytes. 4? Não, 1 byte é 8. Então, vai ser 8 bytes. 8 vezes 160, tá? Porque a gente vai ser. Esse é um array de 160 itens. Você tem que lembrar que um array é uma lista contínua. Então ele vai ter que alocar espaço de memória para cada item desses 200 não, desses 160. Então, para pensar que ele vai alocar 160
160 espaços de memória para o endereço, né? Que vai ser um negócio absurdo, absurdo, para cada node. E aí, o que a gente vai melhorar isso aqui depois? Talvez eu continue fazendo live. Se eu continuar fazendo live, vocês vão poder acompanhar. Mas a gente vai mudar isso aqui para não ser um array. Ele vai ser uma lista ligada de try-node, tá? Que ele vai navegar na lista. E aqui, para cada try-node, eu não vou ter um usuário. Só vou ter o endereço para o usuário no final. Mas enfim, ela vai ser uma lista ligada. Porque aí eu não vou para cada node alocar um espaço de memória absurdo. Eu vou só alocar o espaço de memória daquele node e aí eu vou navegar na lista ligada de nodes. E aí o desperdício de memória vai ser bem reduzido. Dessa forma aqui vai desperdiçar muita memória, mas muita memória mesmo. Se a gente inserir 500 mil usuários aqui, é arriscado. Deixa eu ver aqui, ó. Como a gente fez. Vão ser 8 vezes 160 mais 215. Então, só fazer o cálculo aqui rapidinho de converter para ver. 8 vezes 160 mais 215. Já dá pra gente aqui 1 KB. 1 KB e meio. Quase 2 KB. E aí eu vou multiplicar isso pela quantidade de usuários. Não, eu tenho que multiplicar isso por 16 para dar um endereço de fato. Esse aqui é a quantidade de bytes para um node. Para um node só. Tá? Então, deixa eu ver. Vou multiplicar por 16. E aí eu tenho um endereço de usuário aqui. Agora eu multiplico isso por 500 mil. Isso aqui, 500 mil. Aqui está 50. Eu vou colocar 500 mil. Digamos que eu vou gravar só 500 mil usuários na memória para fazer uma busca rápida aqui. Só isso aqui. Aí a gente vai vir aqui no nosso converter de bytes para megabytes. E aí eu vou colocar gigabyte aqui. Só 500 mil usuários por causa desse pontozinho aqui específico, tá? Vai ocupar, cadê? 11 gigabytes. 11 gigabytes. Você tem que ter uma memória RAM absurda para carregar isso. E aí, pensa se a gente converter isso aqui, depois a gente alterar isso, para ele utilizar uma lista ligada. Tá? Se a gente utilizar uma lista ligada, cada node só vai ocupar um endereço aqui, um endereçozinho só, que se for 8 bytes, eu vou só somar 8 mais 215. E aí eu vou fazer o mesmo cálculo de novo para a gente confirmar. 8 vezes... Não vai ter multiplicação. Vai ser 8 bytes do endereço do node da lista ligada, e aí ele vai ficar navegando de node em node. Beleza? Então vai ser 8 bytes mais 215, que é todos os dados do usuário. 215 bytes. É isso que ele vai fazer aqui. E aí eu multiplico isso por 500, que é a quantidade de usuários, vezes 500. 500 mil. Tá? E aí vamos ver quanto que isso vai custar para carregar na memória RAM. Converter de byte. Ele vai custar 111. 111? É isso mesmo. Vou colocar aqui em megabyte. Ele vai custar 111 megabytes. É um negócio absurdo. Para você perceber que um errinho, uma coisa mal estruturada aqui, você vai consumir memória absurdamente. Então depois a gente vai ter que converter isso aqui para uma lista ligada, senão a gente vai nem conseguir rodar isso aqui na nossa máquina. Né? Isso aqui é para rodar bem, aguentando tipo mais de 200 conexões simultâneas. Deve rodar bem num computador de 2 GB de RAM. Tem 4 GB de RAM, mas isso vai ser orquestrado pelo Docker. E aí no Docker a gente vai colocar um limite de 2 GB de RAM, porque senão
como é que chama? Porque senão não vai sobrar recursos para o nosso outro software. Esse aqui é só um servidorzinho que vai ser de consulta rápida e tudo mais. Beleza. Então, já foi explicado, acho que não ficou nenhuma pendência a se explicar, e agora a gente vai carregar os usuários. Então, beleza. Para a gente carregar os usuários, a primeira coisa aqui, a gente só vai ter. A gente não vai precisar desse offset. Não, eu vou deixar esse offset aí, talvez a gente precise dele. Mas beleza, o que é que vai mudar? Isso aqui a gente vai excluir, beleza? User tier já importou, então a gente tem os métodos para lidar com esse try, com essa árvore try, beleza? Aqui a gente setou cadê? Como a gente passa aqui 0, a gente setou para ler o primeiro byte a partir do início do arquivo. Então a gente vai ler agora aqui, e eu vou declarar aqui em cima a variável, que vai ser a quantidade de usuários, vai ser long. Né? Porque a gente não sabe até onde pode crescer a quantidade de usuários no nosso. Quantos usuários tem no Facebook? Quantos usuários tem sei lá. O nosso promete ser uma internet, não só uma rede social, não só, é uma internet em si. Entendeu? Então, considere 7 bilhões, enfim, um número bem grande. E aí eu vou utilizar long. Vai ser users count. Vou chamar ele assim. E ele não vai receber nada. E aqui a gente já vai ler agora, tá? Já vai ler esse user count aí. E para ler, se eu... Porra, eu tenho que pensar agora. É fred. Isso. E aí o primeiro parâmetro é o endereço de onde você está gravando esses dados. Então você vai gravar aqui em user count. Vou pegar o endereço dessa variável. Eu vou ler de isso aqui, size of. Esse é o tamanho do que eu vou ler. Long. E eu vou ler apenas um. Tá? Eu vou ler apenas um. Aqui eu passo o arquivo. File. E beleza. Aqui a gente leu os primeiros 4 bytes, por exemplo, que significa a quantidade de usuários. E aí, agora, logo aqui embaixo, a gente tem que pegar esse offset e aumentar por esse tamanho aqui, ó. Porque senão a gente vai ficar sempre lendo no mesmo offset, sempre lendo no início do arquivo. E a gente não quer isso, a gente quer ler agora a partir do próximo endereço depois que tem aqui os 4 bytes. Então a gente vai fazer como é que chama? Offset mais igual size of de long. Se for 4 bytes, ele vai pular 4 bytes. Aí vai ficar 4 aqui. Ele estava em 0 para ler do primeiro byte do arquivo. Agora ele vai ler lá do quarto. Tá? Então, beleza. E aí, a gente vai fazer um for aqui agora. Vai fazer um for. Beleza. E nesse for, ele vai ser o seguinte. Eu vou rodar a quantidade de usuários. Vai ser a quantidade de vezes que eu vou estar dentro desse loop aqui. Então, i recebe 0. Aquela mesma coisa de sempre. E enquanto i for menor que users count. E mais. Nem precisava desse i mais porque a gente não vai usar. Ele não vai usar essa variável i aqui. E aí, beleza. Agora o segredo está aqui dentro. Primeira coisa que a gente vai fazer, tá? A gente vai ler do arquivo. Então, mas para ler do arquivo a gente precisa de uma variável. Então eu vou declarar aqui, vai ser user. User, vou chamar de user mesmo, vai receber. E aí eu vou ler desse arquivo. Não, só declarar ela aqui assim. E não vai ser o endereço. Vai ser isso aqui. Tá. Agora
Não, talvez seja melhor. Current user. E eu vou declarar ela aqui fora porque eu vou ficar reutilizando ela. Eu não vou ficar toda vez alocando na stack espaço para essa variável, né? Então eu vou copiar ela aqui, vou colar ela aqui. Beleza. E aí, agora eu vou escrever nela, né? Eu vou ler dela, eu vou ler do arquivo e escrever nela. Então, fred de novo, mesma coisa. Fred. E aí eu passo o endereço da variável que eu vou escrever. Vai ser current user. Aqui o tamanho, ou seja, size of de user. Size of user. Beleza. Eu vou ler só um usuário. Então, esse é um. E aqui a gente passa o arquivo. Oh, porra, não dá pra marcar e deletar, não. Caramba. Beleza. Aqui a gente escreveu dentro dessa variável aqui o valor que está a partir dos quatro, depois dos quatro primeiros bytes ali do arquivo, que significa a quantidade de usuários, a gente deu o primeiro usuário. E agora a gente tem que fazer aqui embaixo offset, né? A gente tem que apontar agora. Teve uma coisa que eu esqueci de fazer aqui. Tá, offset mais igual size of de user. Beleza? A gente vai caminhar para frente. Agora, aqui embaixo, a gente tem que dar o fseek aqui, ó, mesma coisa. Eu vou só copiar isso daqui e vou colar ele aqui embaixo. Beleza? Isso aqui já deve funcionar. Não, deve funcionar não, tô errado. Tô errado. Eu tenho que inserir isso nessa árvore aqui. Então já tenho o primeiro nó criado ali. Agora eu vou inserir esse valor aqui. E para inserir, a gente já tem uma função aqui no nosso user try, que vai ser isso aqui, ó, insert try node. A gente passa o root e um usuário. E ele vai inserir esse usuário para a gente já nessa árvore, beleza? Então a gente vai ler ele aqui e a gente já vai chamar aqui, ó, insert try node, passando o root e o current user. Beleza. Por enquanto, é só isso que a gente vai fazer. Tá? Isso aqui já vai ler para a gente. Vai ler todos aqui e retornar. Tá perfeito. É isso. A gente não precisa de mais do que isso aqui, por enquanto. Tá? Beleza? Então a gente vai salvar isso aqui. Onde é que ele está dando erro? Current user está escrito. Isso aqui é o endereço. Ele quer somente o endereço. Beleza? Beleza. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Então eu vou. A diferença é que vai ser para salvar, né? Então eu vou copiar basicamente isso daqui. Oh, droga. Por que não dá para copiar fácil? Vou copiar isso aqui. Beleza? E aqui eu só vou mudar isso aqui. Load users on disk. Poderia ser save users, mas é carregando de qualquer jeito, né? Então, beleza, deixa eu ver. Aqui ele vai receber o arquivo, o load e o offset, mesma coisa. E aí a diferença é que a gente vai ter que ter um método aqui para serializar isso aqui numa lista de usuários. A gente não vai receber aqui um try node, vai ser user node. User node, beleza? Então eu vou chamar isso aqui de root users.
raiz de usuários. Beleza. Por enquanto, eu acho que eu já vou até excluir isso daqui. Vou até excluir isso daqui, porque ele não vai retornar nada. Ele é void. Inclusive, cara, esse é outro ponto que a gente pode melhorar lá no... Peraí. Inclusive, esse é outro ponto que a gente pode melhorar lá no nosso... Aqui onde a gente faz a leitura, que aqui não precisa retornar nada. Aqui a gente já vai inserir nesse node. A gente só chama insert, a gente não precisa retornar nada, né? Então aqui a gente vai mudar para void. Oh, caralho. Neovinha dupla acostumável. Beleza. E aqui sem retorno. Beleza. Para a gente vai ser isso. Load tree. Aqui já está correto. Create node. Insert try node. Beleza. Isso aqui já deve funcionar sem problemas para a gente. Agora a gente vai escrever esse usuário em disco, né? E para isso, aqui a gente vai ter que ter um método que vai serializar a raiz que a gente vai receber aqui. Load users, não, loading disk. Vou deixar só isso aqui por enquanto, tá? E aí a diferença agora aqui nesse método é que aqui em cima a gente vai precisar criar, como chama? A gente vai precisar criar o arquivo se ele não existir. O arquivo não, a data, porque senão ele vai dar erro. Então, aqui em cima a gente vai ter que dar um mkdir, tá? E aí aqui vai ser ponto barra data. Ele vai criar essa pasta para a gente, mas aqui a gente vai ter que dar as permissão. Esse 07777, fazer tudo nessa parte. Ler, escrever, etc. Tá? Agora, esse mkdir, essa função, ele não está reconhecendo porque a gente não importou a biblioteca que precisava importar. Aí a gente, para isso, a gente vai ter que pesquisar essa função mkdir aqui. Para isso eu vou abrir o ChatGPT. Primeira vez abrindo o ChatGPT aqui nessas lives. Achei que eu ia precisar mais vezes. Cadê? Função de C mkdir. Aqui, direct sysstate. Eu não vou precisar verificar nada, porque se der erro, isso significa que ela já existe. Aí por enquanto a gente não vai fazer validação nenhuma. Então eu vou só mudar isso aqui para cima. Vou mudar isso aqui para cá para cima, porque assim a gente não tem. A gente não vai misturar, né? Não sei, tenho toque. Tenho toque no meu código. Então vamos lá. Aqui a gente vai incluir sys barra stat. Isso aqui. Beleza. Vamos ver se ele já vai. Já reconheceu, já deu 0 erro. E aqui a gente vai receber um endereço para nossa raiz. Então vai ser struct try node root. E aqui vai ser totalmente diferente. Vai ser um struct de node users. User node. Create user node. Aqui eu vou ter um serialize. Eu tenho que serializar os usuários. Então, essa aqui vai ser a raiz. O que ele está reclamando? Redefinition root.
users. Agora ele só está reclamando que essa função não existe. Para isso a gente tem que importar. A gente já tem o nosso try aqui. A gente tem que ter o user list. User list. Então, hashtag include. Types userlist.c. E aí, espero que ele pare de reclamar agora. Para de reclamar que ele só espera um usuário. Eu vou passar nulo, porque esse é o nó raiz. Não precisa ter um usuário no nó raiz, né? Pelo menos necessariamente não precisa. A gente não tem esse usuário aqui, né? E aí, cara, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é serializar essa árvore em uma lista de usuários. Eu não quero salvar todos os nós da árvore, só quero salvar a lista de usuários. Que aí eu carrego na árvore de novo na memória quando eu for executar a pesquisa, né? Quando eu for executar a pesquisa, eu já vou ter carregado em memória a árvore. Quando eu derrubar o servidor, ele vai ter que recarregar de novo e aí ele vai pegar só a lista. A gente vai economizar a memória no arquivo que a gente vai criar. Afinal, são milhões de usuários no nosso. Pode ser daqui a 3, 4 anos tenha o triplo disso. Pode ser exponencial o aumento de usuários no nosso. Então, aqui eu vou ter uma função que vai ser void. E eu vou chamar de serialize users from tree. Serializar usuários da árvore. O primeiro parâmetro vai ser um struct try_node, que vai ser a raiz. O endereço. Aqui embaixo também o endereço. Então vai ser a raiz da nossa árvore. E a nossa raiz da lista de usuários. Então, struct user node root users. E aí, para a gente vai precisar gravar aqui a quantidade de usuários no início do arquivo. Né? Vai ser os primeiros bytes do arquivo, vai ser a quantidade de usuários. E para isso, dado que aqui a gente já vai percorrer a árvore toda, né, dentro dessa função, eu não vou percorrer aqui de novo. Inclusive, eu vou, depois do offset, e nem vai precisar desse offset aqui, vai ser users count já direto. E eu vou passar o endereço endereço users count aqui para essa função, porque dado que eu vou percorrer a árvore inteira, e aí aquela velha função que a gente já sabe como percorrer a árvore inteira. Isso aqui, inclusive, vai ser uma função que vai chamar ela mesma, né? Vai ser recursiva. Beleza. Primeira coisa, a gente vai verificar root. Se for nulo, eu já retorno e não faço nada. Beleza? Se não for nulo, aí eu vou fazer for int recebe 0 e vou navegar no nó da árvore, o que significa que eu tenho que ir menor que pub, não. Try. Não. Como é que a gente declarou a variável lá? Aqui, children length. Vamos copiar isso aqui, cola ele aqui. Quanto for menor isso aqui, a gente vai rodar em todos os filhos desse node e chamar essa função para todos esses filhos. Então, eu tenho que verificar if root se ela tiver um filho nessa posição,
eu vou chamar essa função recursivamente. E aí eu vou ter que copiar isso aqui de novo, né? Colar ele aqui. Passando os mesmos parâmetros. Root. Root users. E o endereço user count. Acho que dá para passar dessa forma aqui, não vai reclamar. Beleza, eu vou fazer isso aqui. Quando ele sair fora desse for, isso significa que eu tô no fim como é que chama? Isso significa que eu tô no fim de um node, né? Eu tô em um node que é final. E aí eu vou só verificar. If root is n of k, se for o final de uma chave, isso significa que eu tenho um usuário nela. E aí eu vou pegar esse usuário e já vou inserir na nossa lista aqui, usernode. Então vai ser insert usernode. Já tem essa função para isso. A gente vai passar o nó da nossa lista de usuários e o nosso usuário, que vai ser root user e só isso. Beleza? E aqui embaixo vai acessar o valor de users count mais. Aí para cada usuário que a gente inserir, porra, o que eu fiz aqui, velho? Você me quebra. Acho que nem precisa fazer isso, né? Então, para talvez isso dê um erro, velho. Tenho quase certeza que isso vai dar erro. A diferença é que não dá para fazer esse operador mais, eu acho. Com certeza. Então, eu vou fazer mais igual a 1. Mais igual a 1. Vamos ver se ele vai reclamar. Não reclamou mais. Beleza. E aí, para cada usuário que ele inserir no Node, para a gente não ter que percorrer de novo a lista ligada para ter a quantidade, a gente faz isso aqui. Essa gambs. Beleza? E aí a gente vai chamar esse método aqui, y para copiar, p para colar, p para colar. A gente só vai serializar. Então, isso aqui. Primeiro parâmetro, a nossa árvore. Segundo parâmetro, árvore não, né? A lista ligada de usuários. Terceiro parâmetro, user count. Users count vai ser um endereço para uma variável long. Né? Então, eu vou declarar ela aqui. User count. Ela vai receber. Não, tem que receber zero. Tem que inicializar ele com valor. E aqui eu já tenho a quantidade de usuários, a lista de usuários serializada. Agora eu vou chamar esse método aqui para salvar. Para salvar para cada usuário. Aí eu vou passar. Cadê? Aqui embaixo. Ele não retorna nada, né? Só vai carregar no disco. Não tem que retornar nada. Então é void. Beleza? Porra, que bagulho chato do caramba. Tô com sono ainda e é de fuder. O que ele tava reclamando aqui? Ah, do return nulo. Só dá return. Se ele não abre o arquivo, ele dá um erro. Só que aí eu quero pelo menos exibir uma mensagem, né? Senão não vai dar para saber se que deu erro se eu não exibir uma mensagenzinha na tela, né? Então a nossa mensagem, ou na verdade eu vou retornar um booleano, porque aí eu verifico se deu sucesso ou erro. Aqui foi erro, né?
aqui no final, sucesso. E agora a gente chama o nosso método aqui, passando os parâmetros corretos. E quase pronta a nossa função. Tá? Para carregar e ler a lista de usuários do arquivo, né? Então, o primeiro parâmetro vai ser o arquivo, depois a lista de usuários, depois a quantidade de usuários. Então, primeiro parâmetro, file. Eu vou até trocar de nome isso daqui, porque eu já vou deixando preparado para quando a gente tiver a lista de usuários. Então, file users. E depois a gente vai ter aqui embaixo o file friends. Então, file users. Root users. E a nossa users count. E beleza. Aqui a gente está lendo como leitura, não. Aqui a gente vai gravar em disco, então é write bytes. E beleza, daqui em diante é a nossa funçãozinha aqui. Isso aqui a gente não vai usar, vai? Vai. Vai não. O tipo try node é a única coisa que a gente está usando e a gente não vai usar método para lidar com a árvore de usuários. Né? A gente já carregou nossa lista de usuários e a quantidade tudo certinho. Agora a primeira coisa que a gente vai fazer é salvar no início do arquivo, tá? Porra, tem que ter um offset, que eu vou ficar acumulando esse offset, etc. Tá. Esse método é tranquilo. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou declarar long offset, que vai começar em 0. Aí eu vou dar um fc aqui no arquivo, na posição offset. Então vai começar na posição 0 do arquivo. Aqui é 6set do início. E agora a gente já pode ler. Ler não, é escrever. A gente vai escrever isso daqui agora, a quantidade de usuários no início do arquivo, os primeiros bytes, tá? Então vai ser fwrite e mesma coisa, endereço de users count, tá? O tamanho e a quantidade depois do arquivo. Então o tamanho vai ser size of de long. Aqui ele vai escrever só um número, então é só um. E o nosso arquivo. Beleza? Escreveu. Primeira coisa, escreveu offset, mesma coisa lá. Offset mais igual. Vai incrementar o nosso offset para os próximos bytes. Então, mais igual size of de long. E aqui embaixo vai ser muito parecido. Onde é que tá dando erro aqui que ele tá vermelhinho? Vai ser muito parecido com isso aqui. A única diferença é que agora aqui a gente vai escrever. Então eu vou copiar isso aqui já para adiantar. Adiantar para a gente. Onde era o método que a gente estava? Aqui. Então beleza. Current users. Ele vai fazer aqui o nosso for. Vai ler. Nesse caso é write. Só que aí a gente tem que pegar nesse caso vai ser diferente. Não vai ter current user, porque a gente já tem esse usuário lá na nossa lista. Nossa lista ligada. Então, isso aqui também não vai ser um for, vai ser um while. Então, while. E enquanto root
Porra, que. Caralho, não sabia que o Lunavim tinha essa, não. Root user. Enquanto isso aqui não for nulo, ele vai ficar dentro desse while aqui. Aí eu vou verificar. If root users. Aí eu pego o usuário. Se ele não for nulo, aí eu vou escrever ele no arquivo, aumentar o offset e fazer o que tem que fazer. Então, é aqui. Não, essa função não vou mexer, não vou mexer, não vou mexer. Isso daqui vai sumir daqui. Eu tenho que dar um F5 aqui embaixo e aumentar. Isso aqui, ó, isso aqui não vai mudar, tá? Isso aqui não vai mudar. Isso aqui vai mudar só que aqui vai ser F right. Isso. E aqui não vai ser current user. Isso aqui vai ser isso aqui. Como já é um endereço, ele nem vai precisar desse Y na frente. Então, vai só colar ele aqui direto. Oh, cara, eu colei o negócio errado. Root users. User. Ó, isso aqui deve servir. Agora a gente só vai fazer root user navegar para o próximo. Recebe root users. Next. E aí ele vai navegar até next ser nulo, ele vai receber nulo e sair dentro desse. Sair de dentro do nosso while aí. Então, isso aqui deve funcionar. Deixa eu salvar para ver se esse negocinho vermelho aqui do que ele está reclamando. Está reclamando que. Failures. E retorna falso. Agora, uma vez que a gente carregou aqui na nossa árvore tudo certinho, inclusive, cara, eu não vou receber o Node, não. Eu já vou retornar o Node mesmo, porque é melhor. É melhor. Isso realmente é melhor. Tá? Eu nem preciso passar a raiz, ele já me retorna a árvore, já me retorna a raiz tudo certinho. Então, deixa eu copiar isso daqui. E, ao mesmo tempo, excluir ele daqui também. Então, a primeira coisa, ler o arquivo, etc. Aqui em cima eu vou declarar nossa raiz. Então, vai ser nossa raiz. Nossa raiz vai ter, porra, eu deletei a referência lá, né? Create try node, sem passar nenhum parâmetro. Ou eu vou ter que passar nulo, talvez. Não sei se ele recebe o usuário. Eu removi a referência aqui. Certeza que removi ela. Hashtag include novamente. Include. Aqui vai ser types user try. A gente já vai ter o nosso método de criar um node. Para criar um node ele não recebe nenhum parâmetro mesmo, maravilha. Então a gente cria o nosso node raiz. A gente popula ele aqui, ó, com todos os usuários que ele precisa. Pera aí. Caramba, porra, que burrice, velho. Eu tô interpretando como se eu estivesse lendo do arquivo, mas aqui eu tô escrevendo no arquivo. Tá errado, porra. Puta que pariu. Isso aqui tá certo, velho. Porra. E aí, beleza. Agora eu vou destruir a nossa lista de usuários, que a gente não vai mais precisar dela, a gente não quer essa lista alocada na memória. Então esse destroy node user. E a gente vai inclusive ver, cadê? Root user.
E a gente vai, inclusive, fazer umas melhorias nesse método. Destroy user node. Percebe que não é deleta, não é. Acho que tem list no final. Ou simplesmente não vai reconhecer essa porra. Aqui. Destroy, clear user node. Vai ser destroy. Destroy user node. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai excluindo de um por um, de um por um. Navegando A gente não precisa ser next não, velho. Porque ele vai deletando o próximo, até o next ser nulo. Até ele dar free no next. Tá? E aí quando o next é nulo, a gente vem aqui e if. Não, peraí, eu acho que tem coisa errada aí, velho. Tem que dar o clear. Bom, eu vou só dar free aqui, mas para isso eu vou verificar, né? Então, antes de eu dar free aqui embaixo, no último node, eu vou verificar if node user, pegar o usuário. Se o usuário não for nulo, aí eu vou dar free no usuário. Free node user. E aqui embaixo eu posso destruir o nosso nó raiz, porque a gente já deletou todos os nós subsequentes a ele. Então, free node. E aqui a gente destrói a nossa lista ligada de usuários. Aqui embaixo não tem list, só para a gente não ficar com memória alocada, para não ter o memory leak. Beleza. Beleza. Agora é testar, não é isso mesmo? E aí, para testar, para ficar mais fácil, a gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa, a gente vai ter um método que vai criar um usuário. Então, eu vou ter um método que retorna um usuário, um ponteiro para um usuário, chama ele de create user. Esse método vai receber o nome do usuário, então vai char name, char profile, ou publiquei, e eu não vou receber profile não. Profile eu vou deixar ele nulo, ou limpo, né? Nulo não, mas limpo. Porque deixar os negócios nulo corre o risco de dar erro. Então, eu vou deixar os valores sempre preenchidos. E aí, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou declarar uma variável que vai ser do tipo user, vou chamar de user mesmo. Aí eu vou alocar a memória. Alloc. Porra, ele vai importar a biblioteca errada. Já tem stdlib ali. Não importou não. Então, size of user. Eu aloco essa memória. E agora eu vou preencher aqui com strcpy aqui embaixo. User name. Name. strcpy user public vai receber public e aqui embaixo strcpy user profile vai receber um valor vazio assim. Uma string vazia. E eu tenho que retornar ele, né? Return user.
E aí, beleza. Eu vou criar e inserir uns 4 usuários aqui nessa árvore. E para isso ah, eu vou ter que buscar mais chaves ali, né? Eu vou só excluir esse código aqui. Eu não sei se é melhor excluir ou é melhor eu ter esse código. Eu vou copiar ele aqui, depois deletar. Porra, eu vou só deletar, tá no Git. Foda-se. Beleza. Então aqui eu vou criar 3 usuários. Create user, tá? O nome vai ser Mrs. Dev. Mrs. Dev. Chave pública eu vou copiar lá do nosso. Eu tenho alguns. Lá tem alguns exemplos, né? Então vai ser o endereço aqui que eu vou chamar de Mrs. E aqui eu vou lá no site do nosso documentação pegar algumas chaves públicas aqui nesse evento. Chave pública é só uma rede de bytes aqui. Então é um string hexadecimal de 64 caracteres. Vou copiar o primeiro aqui, colar aqui. Tem até uma forma de eu fazer isso melhor que eu vou chamar. Criar aqui char pubcase. Vai ser aqui 3, aqui 65. Vai ser uma matriz. E aí eu consigo fazer isso daqui. Isso aqui vai ser mais razoável. Eu coloco todas as chaves públicas aqui e aqui eu vou passar 0, 1, etc. Então vai ser pubkey de 0. Beleza? Esse monte de include ali. Coisa chata. Então eu vou copiar mais alguns aqui. Essa daqui. Vou colar aqui embaixo. E no total eu vou fazer isso só com 3 usuários. Vou testar só com 3 usuários. Então, beleza. Vamos. Isso aqui já é mais do que suficiente. Tenho 3 chaves públicas. E aí eu vou fazer. Vou criar o Mises. Vou criar. Eu vou até copiar essa linha. Como é que copia a linha aqui mesmo? Y, P, Y. Beleza. E aí, eu vou alterar aqui a chave pública. Vai pegar a primeira até a segunda. Tem 3 chaves públicas. O nome desse usuário aqui vai ser Guilherme de Almeida. Nome aleatório. Porra, aqui. Enxugado. Guilherme de Almeida. E aqui embaixo. Pablo Marçal. Beleza, eu tenho esses 3 usuários. Esse aqui eu vou chamar de Guilherme, para ser mais exato. E esse aqui eu vou chamar de Pablo. E agora a gente tem que criar nossa lista, inserir esse usuário, salvar a lista em disco, depois destruir a árvore, aí carregar ela do disco de volta e exibir todos os usuários. E aí eu já vou criar aqui em cima um método para exibir todos esses usuários. Então eu vou chamar, ele vai ser void, eu vou chamar ele de show users, e ele vai receber um struct de try_node, que vai ser a raiz lá, né?
Lógico, é um endereço. Só vai receber isso. E aí, porra, vai ser aquela mesma coisa de sempre, né? Vou rodar um for aqui para cada endereço, etc. Inclusive, talvez a gente já vai ver até a quantidade de bytes que o nosso arquivo para 3 usuários né, consegue manter, né? Então, for int de i recebe 0 e for menor que não me lembro como é que é try node address, eu não me lembro. E eu não estou importando types aqui. Tem que importar. Hashtag include response barra types. Eu estou na minha ponto barra src barra types. Beleza, importado os tipos. Aqui eu vou ter children node length, que é isso que eu quero. Então, posso fechar você, posso fechar você. Voltando para a nossa main aqui. Fazer mais. E aí é aquele mesmo método de navegar por cada nó da árvore. Aí eu verifico if root children de i. Se existe, eu chamo o método de novo, show, user, etc. É a mesma coisa de sempre. Root children de i. E aí, beleza. Só dar um ponto e vírgula aqui. E aí, beleza. Eu cheguei aqui, verifiquei. Né? Quando ele saiu do for, se eu estou no final de uma chave, então eu tenho um usuário para exibir. Aí eu vou fazer printf user e aqui eu vou passar o nome do usuário. Vou só pular uma linha para ele pular uma linha para cada usuário. Então vai ser root user name. Isso aqui deve funcionar para cuspir todos os usuários da árvore, né? Que é o que a gente vai fazer. E aí, aqui embaixo, eu vou criar uma árvore. Então, struct try node vai ser a raiz, né? Recebe create try node. Sem passar nada. E aí eu vou inserir insert. Vou inserir os 3 usuários ali, né? Insert try node. Passando o root e primeiro Mises. E aí eu vou repetir a mesma coisa. Logo, deixa eu ver se eu consigo copiar. Caramba, meu nariz. Deixa eu ver se eu consigo copiar essas linhas aqui. Beleza. E aqui eu vou passar. O último vai ser Pablo. Ali vai ser Guilherme. E a gente escreveu tanto código, mas tanto código, que eu vou verificar se isso está funcionando, né? Em última instância. E aí, deixa eu ver. Para isso, eu só vou exibir o que tem na nossa árvore. Então, vou fazer show users e passar nossa root aqui. Isso aqui deve cuspir todos esses usuários que a gente inseriu. Aí, para executar, ponto barra run. E ele inseriu todos os usuários e cuspiu aqui para a gente. Eu vou aumentar aqui também para ficar mais visível, né? Então ele cuspiu aqui os 3 usuários, beleza? O que a gente tem que fazer agora é inserir em disco. Para isso a gente vai usar a função loading disk. Não sei se é um nome adequado, mas enfim. Aqui a gente vai chamar a função load
in disk e vai passar a nossa root. Só que eu acho que eu não importei o nosso arquivo aqui. Não importei. Ele está lá em File System. Eu vou fazer aqui include .src barra file system barra. E tem que importar os dois, né? Então já tento copiar essa linha aqui e R disco e W disco. Beleza. Ele vai ler do disco. Ler não, escrever no disco. Vou até colocar um comentário aqui. Write tree in disk. Tree users in disk. Aqui embaixo eu vou destruir essa árvore agora, tá? Então, destroy node, passando root, beleza. E aqui embaixo eu tenho que criar de novo outro node. Que eu vou chamar de tnode, troot. E tenho que carregar agora, né? Como é que é o nome do método para carregar? Só fechar esse aqui. ESC para sair do modo de leitura. E agora para carregar da memória é load from disk. E aí eu tenho que fazer aqui, ó. Load from disk. Ele já recebe. Eu não sei se é melhor já retornar aqui, ó. Load from disk. Loading disk minha rola, porra. Load from disk. Eu não sei se load from disk ele retorna já uma árvore, né? Então, só passar aqui, qualquer coisa eu altero. Beleza, ele já está reclamando aqui. Vamos ver como é que essa função tá. Ela já cria e já retorna para a gente a árvore. Então a gente não precisa. Cadê a nossa main? A gente não precisa. A gente não precisa criar um node aqui. Desculpa, pessoal. Ficou impossível segurar um espirro aqui. Aqui ela não recebe parâmetro, ela vai ler a nossa árvore e em seguida a gente cospe aqui todos os usuários que ela leu direto do disco, tá? E aí a gente vai fazer de duas formas. A gente vai fazer, vai executar ela dessa forma, depois a gente vai comentar todo esse código aqui para ver se ele vai ler do arquivo tranquilamente. Então, aqui eu só vou verificar, porque eu não quero que ele dê erro, né? Então, eu vou verificar, ele só vai executar se troot não for nula. Porque se for nula, mas não vai ser nula, vai? Não, ele vai sempre chamar um create aqui. Não tem nem possibilidade de ser nulo. Ah, não tem. Se ele não conseguir ler o arquivo, ele retorna nulo. Então ele pode dar esse erro aí. Então, se não for nulo, aí sim eu exibo ele aqui. Se for nulo, vou colocar um ponto aqui. Root. Se for nulo, aí eu dou um printf. Printf. Error unloading users from disk.
E beleza, aqui está o nosso código. E a gente conseguir ter sucesso, cadê? Se a gente conseguir ter sucesso, é... Oh, porra, não é pra comentar isso aqui, velho. Que desgraça. Bom, se a gente conseguir ter sucesso, ele vai compilar e executar tranquilamente, cuspir nossos usuários, né? E fazer tudo que ele tem que fazer sem dar erro. E se não der erro, vai ter sido top, porque a gente escreveu muito código. Até parece que não vai dar erro. Um segmentation fault aqui pra gente. E aí, loading disk. Eu vou deletar isso aqui para ir testando, né? Então, vou só carregar no disco. É lá que ele está dando erro. Segmentation fault. Vou retornar nosso código aqui porque eu não quero escrevê-lo novamente. Então, onde ele está dando erro é aqui na nossa escrita, né? Quando ele vai tentar escrever esses usuários na memória, está dando segmentation fault. A gente vai reavaliar serialize put users. Talvez seja isso aqui. Não é não. Correto. User. Vai percorrer nossa árvore. Inserir o usuário. Não consigo ver como isso tá errado não, né? Então tem serialize. Ele sempre vai verificar se é nulo, retornar. Verificação no fim da chave e inserir um usuário no node. Não consigo ver erro aqui. Isso aqui não está em erro. O erro provavelmente está aqui no nosso método que escreve os usuários em disco. Então, a gente tem offset, a gente marca, depois lê para user count. Isso aqui está correto. Aumenta o offset. Aí vai navegar em todos os usuários da árvore. Verifica se o usuário existe. Aí ele dá um. Ai, caramba! Tá errado isso daqui, velho. Tá errado? Load user on disk. Tá errado. Esse offset aqui, ele é aqui em cima. Na verdade, acho que eu vou colocar isso aqui em um método separado. Eu vou chamar aqui void load user on disk. Que vai receber só um usuário. Então vai ser user vai receber o usuário, né? Vai receber também o arquivo e o offset. Então vai ser um ponteiro para um arquivo e um long offset. E nele o que a gente vai fazer basicamente é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. fseek y. A gente vai dar fseek e vai dar fwrite. Esse fwrite está errado aqui. Tá errado? Tá errado? Deixa eu ver. Eu não sei. Vamos testar. Estou testando. Aí, beleza. A gente vai passar. Recebe user ali que já é um endereço, então não precisa fazer nada. Size of user. Aqui eu só vou chamar essa função. Passando. Então, deixa eu chamar ela aqui. Esse vai ser load
user on disk, passando o root user file e offset. Isso aqui eu posso deletar. E beleza, agora ele dá o opseek antes de escrever, tá? Ele não vai começar a ler do zero de novo, não. E um valor que já foi lido, né? Não sei se talvez pode ser isso que tenha dado erro. E para testar, segmentation fault ainda. A vida não é fácil. Esse método eu não estou conseguindo enxergar erro nele. Talvez o erro seja somente no nosso serialize mesmo. O serialize aqui. Ele chama ele mesmo, passando. Tá aqui o erro. Eu tenho que passar no root. Root children de i. Então, beleza. Isso aqui não muda, isso aqui não muda. Beleza, vamos testar agora. Sim. Double free detected. Onde é que. Lá na hora que a gente vai destruir. Aqui a gente nem dá free nada, né? Aqui provavelmente é aqui que está acontecendo o nosso double free detected. Tá. Só por enquanto, só para testar, eu não vou destruir isso daqui, deixar alocado. Nosso programa vai morrer e vai liberar a memória para o sistema operacional de qualquer jeito. Então, eu vou deixar desse jeito. Guilherme Deck. De onde ele tirou isso? Eu não sei, ele gravou o arquivo errado. Tá, ele não deu erro, pelo menos, né? Deixa eu ver aqui agora. Esse destroy. Vamos resolver esse destroy aqui. Beleza. Aqui eu tenho o que eu vou deletar, né? O endereço naturalmente. Delete recebe next, etc. Ele dá free no delete.user e no delete. Acontece que tal. Porra, não sei se o mais adequado. Se eu estou destruindo esse node, então eu posso fazer tudo aqui dentro mesmo. O que acontece é que eu estou tentando dar free aqui, muito provavelmente, de forma inútil. Talvez eu não precise disso daqui aqui. Aqui ele já vai dar free em tudo. Delete recebe node.next. Node next recebe não, aí tem que ser assim, porque eu não posso perder a referência para o meu primeiro, né? Então, enquanto next não for null, ele vai fazer isso aqui. Tá? Vai deletar isso aqui. Eu vou só verificar aqui. If, né? Delete user. Eu só vou dar free no usuário se ele existe. Se ele não existe, eu não dou free. Vamos comentar só isso aqui, que eu acho que é aqui que está o erro. É nesse free do node aqui. Ele vai ficar limpando. Node next. Vai sobrar só node pra... Enfim, vamos só testar aqui para ver se ele vai dar erro. Não deu erro. Se a gente tentar... Essa aqui não é uma função recursiva, ele não deveria dar erro aqui quando a gente tenta dar free no node de fato.
e não deu erro definitivamente. Beleza. Agora a gente viu que isso aqui não está com erro. Isso aqui provavelmente está com erro, né? Que ele vai pegar a quantidade de usuários aqui. Está incrementando aqui, beleza? E pega pelo endereço e vai incrementando. Daí ele vai gravar e grava fwrite long size of user. Será se isso está correto? File offset. Offset começa em 0. Porra, por que ele tá cuspindo aquele nome nada a ver ali, velho? Load from disk. Vamos ver como é que tá o nosso load from disk. Ele cria o primeiro node que é a raiz da nossa árvore, né? Daí ele vai começar a ler aqui no offset 0. Ele lê primeiro, faz o fseek, lógico, né? Ele tá dando fread antes de dar o fseek aqui. É isso que está acontecendo. Eu vou fazer aqui em cima outra função que vai ser void também. Void não, vai ser não, vai ficar assim mesmo. Eu só vou mudar isso aqui de posição. Ele vai ficar aqui em cima. Isso aqui deve resolver. E agora ele vai apresentar o usuário certinho. Guilherme Depp ainda, velho. Tá de brincadeira. Current user. Será que é current user que tá com algum BO? Current user. Ele vai escrever no current user. Load user from disk. Caramba, eu tenho que dar um malloc, velho. Porra, como é que eu vou inserir ele na árvore se ele não é uma memória alocada? Esse aqui é o BO. Por isso que eu tenho que ter aqui uma função mesmo aqui que vai retornar um ponteiro de um usuário que eu vou chamar load user from disk. E ele vai receber como parâmetro um ponteiro para o arquivo file e o nosso offset, né? Long offset. Aí beleza. A gente tem o nosso offset, então a gente vai fazer isso daqui primeiro. Vou copiar isso daqui para cá logo, né? O fseek não vai mudar muita coisa. O que vai mudar aqui é o nosso fread aqui. A gente vai declarar aqui, ó. A gente vai fazer aqui o nosso user. Se chamar user. E aí sim eu dou um malloc nele aqui. Malloc. Eu estou importando std. Aí o stdlib, né? Eu tenho que incluir aqui. Include stdlib.h. Aqui. Beleza, agora eu tenho uma malloc. Aí eu faço aqui dentro. Size of user. Agora sim, com a memória alocada, ele vai escrever certinho aqui, ó, dentro de user, e eu vou poder passar esse user para qualquer função fora daqui de onde eu estou. Aí, beleza. Eu leio ele do arquivo e eu retorno. Return user.
Aí sim. Aí sim. Agora o que eu faço aqui. Agora eu posso fazer aqui. Current user. Para isso eu vou deletar essas duas linhas aqui. E eu vou fazer current user recebe. Esse current user ele vai ser um endereço. Current user recebe load user from disk passando file e offset. Beleza. Agora eu imagino. Porra, o que que é isso? Eu já tô. Current user já é um endereço, então não preciso fazer mais nada. Só isso aqui. Beleza. Isso deve funcionar perfeitamente. Guilherme de Almeida. Isso aqui que ele não conseguiu compreender o que que é isso. Mas aparentemente ele leu tudo certinho. Current user fseek. User count. Ele carrega user count do primeiro. É um long. Aí ele faz isso aqui com offset. Aqui eu nem precisava ter receber o root como parâmetro. Eu posso criar ela aqui. Criar a árvore aqui. Mas por enquanto deixa assim como parâmetro. Depois ele vai no for aqui. De acordo com a quantidade de usuários. Current user insert. Beleza. O que tem de errado aqui nessa porra? Passo aqui. Isso deveria estar funcionando sem problemas. Tô conseguindo compreender qual que é o erro aqui, não. Talvez o nosso erro seja lá na nossa main. Mas beleza, até aqui tá tudo funcionando. Ele criou a pasta, inseriu o arquivo user. Aí eu tenho Mrs. Dev, o campo nulo, a sua chave pública. E aí os outros usuários ele nem reconhece o nome. Guilherme Almeida. Depois seguido de vários bytes nulo. Pablo Marçal. Chave pública e end of file. EOF. Aqui está o nosso número de 4 bytes que indica a quantidade de usuários que tem isso daqui. Mas beleza. Load from disk. Destroy try node. Se não tem, beleza. Cara, isso aqui não sei compreender o porquê que não deu certo. Não cuspiu nossos usuários. Double free. Double free. O que eu mudei aqui? De free. Load user tree. Locked user. Ok, vai carregar direto, não tem porquê. Nem faço free aqui. Aqui também. Só se for nesse destroy aqui. Vou limpar essa porra de novo. Tá.
Ele só tá cuspindo para mim Guilherme de Almeida. Ele reconhece esse outro usuário aqui, mas, mas ele não consegue cuspir o usuário corretamente. Talvez a nossa escrita não tá errada, pelo que a gente viu aí no arquivo, né? Dá até para reconhecer algumas coisas. Então, o erro não está na nossa escrita, provavelmente o erro está na nossa leitura, e a gente só vai ver isso agora e depois encerrar a live, né? Então, beleza. M, vamos para main, vamos verificar aqui. Ele não deu nenhum erro, pelo menos, né? Ele carregou aqui na nossa, do nosso disco, né? Aí, beleza. Criar nossa árvore. Aqui, eu já vou melhorar isso daqui. Eu vou passar só isso aqui. Essa struct root aqui, vou excluir ela daqui e vou criar ela aqui. Beleza. Aqui a gente não vai receber parâmetro nenhum dela. Aí a gente vai alocar. Porra. Vou alocar ela aqui. Beleza. Vai receber create não passando em nada. Beleza. O que ele está reclamando aqui? Que eu não estou declarando ela aqui. Create try node. Aqui, root já recebe direto aqui da nossa struct try node. Eu não estou retornando aqui. É void struct try node. Vai ser um endereço para essa struct e aqui eu dou um return no root. Novamente, salva, executa. Não está trazendo nossos usuários corretamente. Só por via das dúvidas eu vou deletar isso daqui. Né? Deleta essa pasta data completa logo. E executar novamente. Beleza. Tudo indica que ele está escrevendo o nosso arquivo bonitinho lá. Escrevendo o nosso arquivo aqui certinho. Não me parece ser um erro lá do nosso arquivo, da escrita. A gente está lendo aqui a quantidade de usuários. Depois aumenta o offset. Depois vai rodar um for aqui para a quantidade de usuários. Ai, caramba, já sei o que é. Lá no nosso write, a gente verifica se o usuário é válido antes de escrever. Cadê? Serialize. Verifica aqui. Então, ele só vai escrever esse usuário no disco se esse usuário for válido, não for nulo, né? Daí passo o arquivo, faz o offset do user. Ou será que ele já faz o offset aqui? Não faz. Caramba, eu não consigo enxergar nenhum erro aqui, velho. Acho que a correção desse erro vai acabar ficando pela outra live. Beleza, eu vou deletar isso daqui para ver se ele vai conseguir ler do disco mesmo. Tá. Se ele conseguir ler do disco já é um bom começo. Já implementou bastante coisa hoje. Então, caramba. Ele estava escrevendo em cima do disco e tentando ler. Mas se a gente deletar as linhas que escrevem e executar só a leitura, show de bola, sem erros. Aqui ele escrevia em cima aqui a nossa árvore. Esse destroy tree aqui. Loading disk. Bom, o que acontece é que, beleza, tá gravando o nosso arquivo em disco perfeitamente.
está lendo perfeitamente a quantidade de usuários. E acho que com isso a gente pode encerrar a nossa live. Deixa eu ver com quanto tempo de live tem. Ver se talvez dê para a gente fazer mais alguma coisa hoje. Não. Bom, então por hoje é isso, pessoal. A gente salvou os usuários em disco, a gente discutiu sobre uso de memória, a gente definiu estrutura de dados de como salvar. Quando a gente for salvar os seguidores, ou quer dizer, os amigos, quem esse usuário segue, a gente vai usar quase que a mesma estrutura, tá? É, a gente economizou bastante memória. Então, na próxima live, se houver, né, comenta, escreve aí nos comentários se eu devo continuar fazendo live, porque daqui em diante tende a ficar bastante complexo a escrever o código. Talvez não valha a pena fazer live disso. Talvez valha mais a pena eu escrever o código. Eu estou disponibilizando aqui para vocês o repositório do projeto é esse daqui, ó, Master Search Engine. Esse aqui é o repositório do projeto. Todos vocês vão ter acesso, podem baixar o projeto, olhar o código, tá? E aí a gente já poderia pular para o desenvolvimento da interface, tá? Eu imaginei que esse poderia ser um caso que não vale a pena fazer live, porque está começando a ficar muito complexo. Talvez vocês não consigam seguir o raciocínio puramente assistindo online, tá? Então, acho que a gente já pode finalizar aqui. Uma boa noite aí a todos. Obrigado por ter assistido. Se você está assistindo e é novo, caiu de paraquedas aí em um vídeo de C, uma live de 2 horas. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e comentar aí, claro, né? Se você quer que eu continue fazendo live até o final dessa Search Engine de ponta a ponta, ou se você quer que eu pule para a interface para ficar mais fácil, ficar mais compreensível e chegar no resultado mais rápido, né? Então, boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima live.